Emanuel. Emanuel. Eu os cumprimento em nome do Senhor. Deus está conosco. Nós agradecemos ao Deus Todo-Poderoso por estar conosco. Nós agradecemos a Deus por sua graça maravilhosa sobre as nossas vidas. Nós agradecemos a Deus pelo seu dom da vida. Agradeça a Ele por seus milagres maravilhosos que você tem visto e recebido. Somente Deus pode fazer. Repitam comigo, somente Deus pode fazer. Então nós damos a Ele louvores nas alturas. Louve a Deus, louve a Deus, louve a Deus. Dê um brado de alegria ao Deus Todo-Poderoso. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Amém. Amém. Eu dou as boas-vindas a vocês mais uma vez. Deus abençoe. Deus os abençoe. Por favor, sentem-se. Sim. Vamos nos encorajar com a palavra de Deus. Deus não faz nada sem a sua palavra. Vocês estão aqui porque a palavra diz, venham. Eu oro para que vocês sejam abençoados de uma forma especial, enquanto ouvem e obedecem a palavra de Deus em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir a Jesus Cristo. Hoje vamos falar de dois tipos de pessoas. Dois tipos de pessoas. Porque assim como nós temos duas dimensões na vida, dois lados da moeda, também temos dois tipos de pessoas. O que o homem de Deus, o profeta T.B. Joshua, chamava de pessoas boas e pessoas tolas. Então nós falaremos de pessoas boas e pessoas tolas. Pessoas boas e pessoas tolas. Eu não sei se temos três tipos de pessoas, porque muitos dizem, eu não sou bom, não sou ruim. Sim, eu não sou bom nem ruim. Essas pessoas são indefinidas. Mas eu sei que ou é bom ou é ruim. Não há reino neutro. Você apenas tem que ser um deles. Então nós vamos falar desses tipos de pessoas hoje. As pessoas boas e as tolas. Quem são elas? Quem são as pessoas boas e as tolas? Quando se fala sobre você ser um homem bom, aquele homem é um homem bom. Aquela mulher é uma mulher boa. Aquele vizinho meu é um vizinho bom. Aquele meu chefe é um bom homem. Quando as pessoas falam de você como um homem bom, uma pessoa boa, significa que há algo de bom em você. Há algo de bom em você. E tem a ver com atitude. Sua atitude com isso e com aquilo. Sua atitude com seu companheiro. Sua atitude com a sua nação. Patriotismo. Sua atitude com a vida em geral, vendo o que destrói sua paz interior. Então, quando as pessoas falam sobre você ser um bom companheiro, significa que há algo de bom em você e tem a ver com a sua atitude. Da mesma forma, quando falam de você como uma pessoa tola, também tem a ver com a sua atitude. Atitude desinteressada. Ser tolo significa que falta bom senso de julgamento, insensatez. Quando alguém fala que você é tolo, significa que te falta conhecimento, que você é muito insensato. O capítulo inteiro de Provérbios 14 fala sobre essas pessoas, as pessoas boas e as tolas. O que as Escrituras dizem para você a respeito da sua vida? O que a Bíblia diz para você a respeito das pessoas? Então abra comigo no livro de Provérbios, capítulo 14,
versículos 7 ao 9. Mantenha-se longe do tolo. Vocês ouviram isso? Eu espero que não seja a única pessoa lendo. A Bíblia diz, mantenha-se longe do tolo. Deus fala com você através do seu espírito. Deus está falando com você, mantenha-se longe do tolo, pois você não achará conhecimento no que ele fala. Não há conhecimento nos lábios de um tolo. Não há sabedoria nele. Mantenha-se longe do tolo, para que você não se torne o que ele é, ou quem ele é. Más companhias corrompem boas maneiras. Mantenha-se longe de um tolo. O versículo 8 diz, a sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez dos tolos é enganosa. Enganosa, fraudulenta. Essa é a vida de um tolo. Quando ele fala, é uma decepção. Quando se move, é uma decepção. E o versículo 9 diz, os insensatos zombam da ideia de reparar o pecado cometido, mas a boa vontade está entre os justos. O que mais você quer ouvir? Tem mais alguma coisa que você queira ouvir sobre os tolos? Mantenha-se longe dos tolos. Você não encontrará conhecimento nos seus lábios. Os tolos fazem o quê? Eles zombam e intimidam. Imagine-se na companhia de tolos. Você tenta ver como melhorar sua vida, viver corretamente com Deus, e eles zombam de você. Zombam de você. Eles vêm com o quê? Fraqueza. Então, eles são o quê? Tolos. Eles zombam de você. Tolos não sabem como viver uma vida correta. Eles não sabem como sair das lutas do pecado e de Satanás. As Escrituras dizem a você, mantenha-se longe do tolo. Deus estabeleceu um padrão para nós. Ele colocou uma marca para você. E você deve viver nessa marca a fim de agradá-lo. Você deve viver nessa marca a fim de agradar a Deus. Você deve viver de acordo com esse padrão. Perder esse padrão é perder a marca. O pecado está perdendo a marca. O pecado está perdendo o padrão. Seja consciente ou inconscientemente. Deus estabeleceu um padrão e uma marca para você. A palavra de Deus diz que o pecado é injustiça, não agrada a Deus. O pecado é sujo, é nojento, é uma ferida e não pode ficar perante Deus. No livro de Salmos 38:4, um homem estava numa reflexão sóbria dos seus erros do passado. Estava numa reflexão sóbria. Estava consciente dos seus maus feitos, que eram tudo o que ele conseguia ver perante si mesmo. Somente isso estava na sua mente. E ele gritou, as minhas culpas me afogam. São como um fardo pesado e insuportável. Ele gritou, as minhas culpas me afogam. São como um fardo pesado e insuportável. A Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos 13:22 diz, o Deus Todo-Poderoso nos céus estava testemunhando de um homem. Deus estava testemunhando de um homem. E ele disse, eu o encontrei. Como chamou pelo nome, chamou pela sua geração. Ele disse, eu encontrei Davi. Eu encontrei Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração. Tudo o que eu pedir a ele, ele fará. Tudo o que eu pedir, ele fará.
Obrigada, Jesus, por ter me encontrado. Nós damos graças a Ele. Agora o Deus Todo-Poderoso está testemunhando sobre o homem. Ele disse, eu o encontrei. Eu encontrei Davi, filho de Jessé, um homem segundo meu coração. Tudo que eu pedir a Ele para fazer, Ele fará. Essa foi a declaração feita sobre Davi, não porque ele foi um homem perfeito, não. O que eu estou falando hoje não é sobre ser perfeito. A perfeição pertence a Deus. A perfeição escapa a todos nós. Aquela declaração sobre Davi foi feita porque ele foi um homem bom. Sim, ele foi um homem bom. A Bíblia diz que quando ele pecava, ele percebia o quanto tinha caído da graça de Deus e queria ser perdoado. O que Deus disse sobre ele? Quando Deus dá descanso de todos os lados, Ele se compromete com a sua proteção. Deus se compromete com a sua bênção, com a sua salvação. É isso. Quando Ele te dá descanso, quando você é perdoado, Deus se compromete com tudo o que tem a ver com você. As Escrituras também nos dizem que esse homem, Davi, um rei de primeira classe, com poder, autoridade, largou sua capa da realeza e se ajoelhou para pedir perdão. Me perdoe, Pai. Me perdoe, Pai. I am here again. I am here again. Lord, I am here again. Holy Ghost, come and take control. Ele largou sua capa de realeza e se ajoelhou para pedir por perdão. Sim, eu estou aqui novamente, Senhor, perdoa-me. Ele fez isso para ser visto pelos homens? Foi um momento de reflexão sóbria. É esse o esperado de nós, como filhos de Deus. Abram suas Bíblias comigo no livro de Salmo 145. Salmo 145, versículo 17 ao 19. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e bondoso em tudo o que faz. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Ele realiza os desejos daqueles que o temem. Ouve-os gritar por socorro e os salva. Essa é a expressão de amor de Deus por nós. Deus realiza os desejos dos que o temem. Ele ouve seus clamores e os salva. O que você quer? Você quer que Deus realize seus desejos? E a Bíblia está nos dizendo o que é verdade. Que o Deus Todo-Poderoso realiza os desejos dos que o temem. O desejo de Davi foi realizado porque ele temia Deus. Ele temia Deus. Como uma boa pessoa, quando você percebe que pecou contra Deus, fique ansioso para ser perdoado. Fique ansioso para ser perdoado. Por quê? Porque você não cometeu um pecado imperdoável. O Deus Todo-Poderoso se revelou como um Deus bom. Cristo se revelou como um Salvador misericordioso. Você não cometeu um pecado imperdoável. O pior dos pecados pode ser perdoado. Cristo nunca se desconectou daqueles que o amam, apesar de terem cometido erros em suas vidas. Ele nunca se desconectou deles. As Escrituras nos dizem no livro de 1 João 1,7 que o Deus Todo-Poderoso é fiel e justo para perdoar todos os seus pecados, para te limpar e te santificar de toda a sua injustiça. As pessoas boas e as pessoas tolas. Esse é o título da nossa mensagem. Davi, um homem de consciência. Ele era um homem de consciência. No momento em que ele confessou, no livro de Salmos 38, versículo 3, ele disse: não há carne nos meus ossos estão doentes.
Meus ossos estão doentes. Não há santidade neles por causa do meu pecado. Ele estava atribulado em sua alma, em seu espírito e em seu corpo. Assim são as pessoas boas. Quando elas percebem que erraram, que seguiram o caminho errado, que erraram o alvo. Ele era um homem de consciência. Ele disse: eu sei que a minha transgressão e o meu pecado estão perante mim. O pecado é como uma mancha nas suas vestes brancas. Até que essa mancha seja removida, lavada, ela continua sendo uma mancha. Nós temos visto a expressão do amor de Deus por nós. E isso é que o homem de Deus nos dizia: vigiai e orai, vigiai e orai. Você quer orar a Deus? Peça a Ele para se revelar a você. Você quer sentir a presença dEle? Vigie. Então, quando você orar, sua oração se torna uma oração respondida. Foi isso que aconteceu com a mulher samaritana. Ela sentia a presença de Cristo, ela foi santificada. Ela foi perdoada, então ela se moveu. Você quer orar? Primeiro vigie, para ver onde errou o alvo. Então, quando você orar, sua oração se tornará o quê? Uma oração respondida. Davi foi um homem de consciência. Ele disse: eu sei que as minhas transgressões e os meus pecados estão sempre perante mim. As pessoas boas sabem que seus pecados são seus inimigos reais. As pessoas boas sabem que seus pecados são os seus inimigos reais. Elas não saem justificando suas ações erradas. Eu tenho um motivo para fazer isso. Não. Ao invés disso, fazem um autoexame, uma reflexão, para descobrir onde erraram o alvo, o padrão para viver corretamente com Deus. Mas você não pode dizer isso de uma pessoa tola. Não. Você não pode dizer isso de uma pessoa tola. Então vamos ver o que a Bíblia diz para nós sobre as pessoas tolas. Salmos 14. Todos abram no Salmos 14, versículo 1. Eu vou ler. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. O que pode ser mais tolo do que isso? Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Mantenha-se longe de um tolo. Não há conhecimento. Ele não tem uma palavra de conhecimento, de sabedoria na sua boca. Mantenha-se longe de pessoas assim para que você não se torne o que elas são. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Ele acorda, ele dorme, e para ele Deus não existe. Ele nunca se importa. Um tolo não se preocupa se pecou ou não. Quanto mais falar em perdão. Ele fica feliz quando suas ações trazem tristeza a você. Essa é a vida dele. Portanto, mantenha-se longe da companhia dos tolos. Eles andam por aí reclamando. Eles andam por aí reclamando. Alguém está por trás do meu problema. Essa pessoa está por trás dos meus problemas. Sempre alguém está por trás dos problemas deles. Eles nunca olham para dentro de si mesmo para descobrir que erraram o alvo. Tolos não possuem autorreflexão. Alguém pode estar por trás dos seus problemas, o que não está longe das suas transgressões. Mantenha-se longe de um tolo. Um homem bom não espera até que ele ou ela veja a repercussão do seu pecado antes de se arrepender. Eles não esperam para ver o resultado dos seus pecados, dos seus erros, antes de se arrependerem. Havia um rei, Abimeleque, no livro de Gênesis 20. Ele era um rei, com autoridade, com poder, e podia fazer o que quisesse. Mas quando ele ouviu que Sara era esposa de Abraão,
Ele não justificou suas ações. Ele implorou por perdão a Deus e fez uma restituição. Fez uma restituição. É assim que as pessoas boas se comportam. E é isso que é requerido de você. Então, seja essa pessoa boa que Deus quer que você seja. Diga a alguém, seja esse homem bom que Deus quer que você seja. Seja essa mulher boa que Deus quer que você seja. Seja esse vizinho bom que Deus quer que você seja. Seja esse chefe bom que Deus quer que você seja. Seja esse filho bom que Deus quer que você seja. Seja esse rei bom que Deus quer que você seja. Muitas pessoas hoje não veem o pecado como seu inimigo. E elas acabam se tornando tolas, se afundando na autopiedade. Elas não veem o pecado como seu inimigo. O homem de Deus dizia que é por isso que elas vão de um lugar para o outro, de uma igreja para outra, de um pastor para o outro. Ao invés de seguir a Jesus Cristo para a salvação de suas almas, não. Elas vão de um lugar para o outro, de uma igreja para outra, amarrando e soltando seus inimigos suspeitos. Um exemplo foi dado a nós pelo homem de Deus quando ele disse isso. Quando você tem contato com uma doença, por um instante, uma DST de um parceiro, e você sai procurando uma solução, procurando um tratamento no hospital, orações. Você não vigiou para ver onde estava a fonte dos seus problemas. Ele disse que você está assim prestes a contrair uma doença ainda maior, porque isso não tem a ver com seu parceiro. As pessoas tolas permanecem culpando outras pessoas pelos seus problemas. Elas não têm autorreflexão sobre nada. Uma vez eu cruzei com uma pessoa e ela começou a me falar que tinha ido a vários lugares e não tinha nenhum pastor que ela não conhecesse. Não tinha igreja que ela não tivesse ido. E ela não foi somente nessas igrejas, ela conhecia os pastores, as esposas dos pastores, os filhos dos pastores, tudo o que acontecia dentro na casa deles, ela sabia. E eu perguntei, o que você está procurando? O que você realmente está procurando? Eu não estou brincando. Ela mencionou de país a país, esse pastor, aquele pastor, e eu me perguntava quem era aquela mulher. Mantenha-se longe dos tolos para que você não se torne o que eles são. A Bíblia diz isso a você. Hoje eu vou dizer uma coisa a vocês. Tome isso como verdade. Sabe por quê? Porque sou uma testemunha. Anos atrás, nesse ministério, essa estrutura não estava aqui. O escritório do profeta era bem ali embaixo. Foi num culto de quarta-feira. E após o culto, as pessoas vinham para vê-lo. De forma que o escritório, você entrava por esse caminho. Essa era a entrada para o escritório. Você entrava por aqui e aqui era o escritório. Nesse escritório tinha 2 salas. E tinha algo assim, antes de chegar na sala. Então esse era o escritório do profeta e você entrava por ali. Eu mesma ficava pendurada aqui. Vendo as pessoas entrando ali. E uma mulher. Eu chamo de mulher porque antes de ela vir para a sinagoga, ela era casada. Eu não sei o que aconteceu com o casamento dela. Talvez ela tenha se divorciado, eu não sei. Ela era casada. Então ela era uma mulher. Imediatamente, quando ela veio, ela se ajoelhou e estou falando isso porque eu sou testemunha. Por favor, Senhor, eu estou sem teto.
Não tenho lugar para morar. Minha casa pegou fogo. E o profeta estava assim. Eu até posso dizer com que roupa que ele estava naquele dia. Ele vestia uma vestimenta com listras. Essa era a roupa que ele vestia naquele dia. E ele estava ouvindo aquela mulher. E eu estava ali assistindo. Após ter ouvido ela, ele disse, está bem, vá até lá fora e espere por mim. E ela saiu. E foi dado um abrigo para ela nesse ministério. Quando ela entrou aqui, ela quis ser minha amiga. Eu disse, não, essa pessoa não pode ser minha amiga. Durante anos, ela tentou ser minha amiga e eu dizia, você não pode ser minha amiga porque não sabe nada sobre mim. Hoje ela não pode dizer nada sobre mim porque ela não me conhece. Então, nós começamos a morar na sinagoga. Imaginem só. Eu agradeço a Deus porque o homem de Deus não deu atenção para a tolice dela. Mantenha-se longe de pessoas tolas. Mantenha-se longe delas para que você não se torne o que elas são. Quando chegou a hora de ela ir embora da sinagoga, ela começou a falar. O profeta é isso, o profeta é aquilo, isso e aquilo. Ele não tem esposa, ele não tem filhos. E eu disse, todo esse tempo que você vinha na nossa pequena sala para contar que tal coisa tinha acontecido, você disse que não sabe o que está acontecendo, mas isso aconteceu. E eu falei, se eu não tivesse olhado para essas coisas, quem estaria mentindo? Quem estaria mentindo para vocês então? Quem estaria mentindo para vocês, então? E você sabe de uma coisa? Com tudo o que ela falou nesse mundo inteiro sobre o profeta TB Joshua, eu espero que ela tenha falado uma coisa. Por que o profeta cuspiu em você publicamente nessa igreja? Cuspiu no seu rosto publicamente. Você falou para ele, me toque aqui, me toque ali. Essa mulher falou, venha tocar no meu peito. Ela estava fervendo. Oh, vem orar por mim. Mantenha-se longe das pessoas tolas. Mantenha-se longe delas, para que você não se torne o que elas são. A oração de um homem bom é: Deus Todo-Poderoso, prepare uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Diga, Deus Todo-Poderoso, prepare uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Que essa seja a sua oração hoje. Não estou dizendo que não existam inimigos, eles existem, mas não se sai caçando, amarrando e repreendendo eles. A salvação da sua vida, da sua alma é importante. Diga, Deus Todo-Poderoso, prepare uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Me alimente com o pão da vida, com o pão da bondade, pão da paz, não da tristeza. Peça para Deus te abençoar com as bênçãos de Abraão, suas bênçãos para gerações. Eu os abençoo. Conforme você corre para Deus, sempre que você erra o alvo, Ele é um Deus fiel. Corra para Ele. Ele nunca rejeita quem comete erros em sua vida. Quando você corre para Ele, Deus te enche com a paz dEle, com sua bondade, com o seu amor, com o seu favor. Em nome de Jesus Cristo, Deus os abençoe.